Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Olá, valentes, tudo bem? Que Deus abençoe grandemente o seu dia, nessa segunda-feira abençoada, poderosa inclusive, que onde nós começamos com a oração de Jabes, lá já logo bem cedinho, a nossa oração das 5h30 da manhã no Brasil, 4h30 aqui, e logo em seguida nós tivemos esse presente, nessa segunda-feira, desse trabalho poderoso com a Bispa, um trabalho, que eu estou brincando até que chama a Vigília do Anoitecer, Anderson? Que a gente já teve a Vigília do Amanhecer, Passamos a madrugada inteira em jejum, orando, e ela naquele espírito, naquela força, naquela unção, E 9h30 de trabalho, 9h30 de oração, de declarações. Então, foi um dia muito especial, Nós estamos nessa fé, estamos aqui inclusive, com a nossa camiseta dos 52 dias. Então, você que está aqui acompanhando pelo meu canal, Murilo Rossafa, seja muito bem-vindo. Você que está pela rádio Adore Mais FM em São Paulo, 102.1, seja muito bem-vindo também, neste dia muito abençoado, em nome de Jesus. Boa tarde a vocês que estão aqui nos assistindo. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos. É isso aí. Hoje, um dia especial, Inclusive, você falou aí, eu pensei na hora, A Bissa não falou de jejum, mas aquele grupo que estava ali com ela, o pessoal ficou ali, em pé, pelo menos 10 horas ali em jejum, o pessoal, porque antes... Ninguém come logo antes do culto, Então, muito cedo. Se ontem foram 8 horas, A gente fala 7 nominal, mas sempre, para quem está ali no trabalho, é mais tempo, porque você tá uma lá hora antes, antes, no mínimo você está 1 hora antes ali já à disposição, Sem contar o tempo que fica depois. Então hoje o pessoal aí já fez um jejum por tabela, de pelo menos 10 horas, O trabalho teve 9h30. É verdade. Ali entre o início e o encerramento, E assim, a gente falava aqui, Hoje foi o dia da bordoada, Porque pensa um trabalho, Eu até via, Aqui a gente, sem saber, como que é seu trabalho, e agora inverte, A gente que está aqui, que agora acompanha e assiste, Então, cada momento, cada imagem, a gente inclusive pôde ver a igreja como é que tá, já bem diferente do que quando a gente estava lá. Sim. A gente pôde perceber ali no finalzinho, Só quem assistiu o finalzinho, aquela 360 graus ali, que a câmera fez ali. Sim. E tal, e modificações, e telão novo, e pintura nova na frente, e a nave com detalhes, a gente viu já a diferença. Mas logo no começo aqui, logo que começou o trabalho, porque como o Murilo disse, a gente está acordado desde as 3 da madrugada, Como a gente está falando, 1 hora antes do trabalho começar, a gente já tem que estar à disposição. Então aqui a gente ora às 4, depois às 4h30 tem a transmissão da oração de Jabes, depois já normalmente é o culto das 7, que é feito daqui, a gente vai fazendo, E tem reuniões com internos. A gente falava ainda, se nós estivéssemos no Brasil, no Brasil, a gente teria participado desse trabalho. É verdade. Na verdade, ontem, quando a Bispa falou, que ia fazer um trabalho, a gente já conversou, Se eu tivesse, não importa a cidade, o estado, se eu tivesse no Brasil, eu teria ido, porque no anúncio, no encerramento do jejum, quando ela falou, a gente sabia que alguma coisa que não era comum, que não era normal, que não era mais alguma coisa iria acontecer. E o que a gente imaginou, assim como imaginou a sua alma, assim aconteceu. Então a pena para nós aqui, de outro país, se fosse mesmo fazer uma divisão assim de hemisfério na Terra, seria outro continente também, A gente poderia dizer que a gente está num outro continente, Inclusive a vontade do presidente é dizer que é outro continente, A gente não tinha como ir, Até por a situação momentânea nossa, de burocrática aqui no país, a gente ainda não pode fazer a gente não tem esse trânsito ainda de ir e vir
quando a gente quer, né? Mas eu sinto daqui e sinto mais por quem estava ali, né? Principalmente quem estava apenas a centenas de quilômetros de distância, o que você às vezes faz uma viagem de 2, 3, 4, 5, 6 horas, né? E podia ter ido também. Então fica, né? Esse gosto aí tem que ficar um gostinho amargo para algumas pessoas, que talvez se você estava pensando isso, nossa, eu já estava me sentindo mal, né? Porque eu pensei ontem em ir, em fazer esse esforço, em fazer esse sacrifício. Não sou eu que estou te falando. Quem falou isso durante o próprio culto, enquanto a palavra estava sendo pregada, a bispa trouxe essa mensagem. A gente não pode tirar uma palavra de perto da gente nesse propósito. Aí eu falo para todos. A gente conversava isso aqui, né? A gente teve gente aqui também bem de manhãzinha hoje, gente de perto e gente de longe. E a palavra da sunamita, a palavra que o sacrifício, quando é uma opção e você faz essa opção, vai evitar um monte de sacrifício na sua vida, essa palavra não pode sair de perto de nós. Vai evitar um monte de sofrimento, né? Um monte de sofrimento. Porque tem um sacrifício que você escolhe e tem um sacrifício que você não escolhe, você tem que passar de qualquer jeito, né? Que aí vira sofrimento. Então, caso você tenha ouvido, reflita sobre isso. Quantas coisas que você já tem gerado esse padrão, né? Que depois que você não fez, depois de você não ter ido, depois de você não ter escolhido, depois de você não ter pago aquele preço, você se arrepende. Fala, podia ter feito, podia ter ido, podia ter me esforçado um pouco mais. Não pode continuar mais vivendo assim, né? Eu tenho acesso, eu posso. Olha, está ao meu alcance, vai me custar, amém, mas eu posso pagar, graças a Deus. Vai doer, mas é uma dor que vale a pena. Custa dinheiro, eu posso pagar, graças a Deus. É a distância, eu posso percorrer. Vai levar tempo, horas de vida, horas de sono, horas sem comer, horas andando, horas pagando um preço físico. Paga o preço. Ou você sacrifica, ou você acaba sacrificado onde não tem controle. Amém. Meus queridos, boa tarde a todos novamente, pessoal que entrou depois. Boa tarde ao James, ou a Thaisa, o Alex, o Arthur, o seu Antônio, o Lauro, o seu Wilson, a Cláudia, a Ana Cleide aqui também prestigiando, o Anderson, o Eduardo, a dona Neide. Boa tarde de novo. Boa tarde vocês, que Deus abençoe muito, pastor Natan, pastor Cauê, que Deus abençoe muito, viu? Obrigado aí pela participação, pela presença de todos, né? A Gisele aqui também, o Alex. E olha só, pessoal, esse momento que a gente viveu hoje é para você que não aproveitou de verdade. É para você se sentir bem mal. Mas não é que a gente quer que você se sinta mal. Porque a palavra diz que a tristeza, segundo o Senhor, segundo Deus, segundo Cristo, traz arrependimento. Então se você realmente... Porque olha o que diz em Eclesiastes 4, desculpa. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Ou seja, isso é para aqueles que perderam a sua oportunidade para ficarem bem mal, para ficarem bem chateados, para que isso sirva de lição, para que você nunca mais venha perder uma chance de ser abençoado, pessoal. É o que a gente acabou de ler aqui, ó. Quem fica olhando para o vento não vai plantar, quem fica olhando para as nuvens não vai colher. Por quê? Porque olha só o que pode até acontecer na cabeça de algumas pessoas. Quem é que vai imaginar que esse trabalho ia durar 9h30? Ninguém. Mas você poderia ter se preparado. Você que tem condições, como a gente viu lá na nave, nas filmagens, a gente viu várias pessoas que não são de São Paulo. Ou seja, eles se programaram, saíram de madrugada. E eu tenho certeza que enquanto estava acontecendo, outros saíram de outras cidades que estavam ali perto para receber aquela unção, aquela bênção, porque são portais, pessoal. Enquanto as pessoas, falando com você, homem, você continuar colocando as coisas de Deus em segundo plano, podendo fazer mais para Deus, você nunca vai sair do lugar, porque Deus te colocou como sacerdote e cabeça.
Você nunca será um homem respeitado se Jesus não for o seu cabeça. Sua mulher, seus filhos não vão te respeitar, porque você não respeita o que é prioridade. Jesus nos ensina, Jesus é o nosso mestre. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Você quis descansar um pouco mais? Você quis talvez assistir da sua casa? Porque eu já vou para o trabalho. Não, se você tem uma igreja, nem que seja perto, não tem na sua cidade, mas é perto, vai. Você pode fazer isso. Se fosse para ir num médico, se fosse para fazer alguma coisa, numa reunião, você ia dar um jeito. Então, tem que ficar esse gostinho de arrependimento, sim. Porque, olha só, é o segundo dia e a pessoa não muda o padrão. É impressionante, pessoal. O problema das nossas vidas não é a falta de dinheiro, não é crise, não é economia, não é nada. É mentalidade. Se você tem uma oportunidade, você fica esperando, mas não vai dar tempo de eu chegar, e você está lá, já passou 1 hora. Mas eu acho que ainda não vai dar tempo, deve estar acabando mais 1 hora. Já foram 9 horas e você ficou aí esperando o tempo perfeito, a oportunidade perfeita. Não, eu vou da outra vez. Você não sabe quando vai ter a próxima vez. Você não tem o amanhã. Sem contar que ontem, né, a gente não pode tirar, eu vou fazer só um acréscimo ao que o Murilo falou. Eu, particularmente, vi gente de Rio Preto, 450 quilômetros de São Paulo. Votuporanga, que dá 550 quilômetros de São Paulo, que estava às 7. Exatamente. Não, às 7, não ao longo das 9 horas. Não é gente que estava ali às 2 da tarde, gente que estava às 7. Mas mesmo que não tivesse, daria tempo de chegar, né? Pelo menos vai na fé. Não, pelo menos eu vou pegar ali o finalzinho, o restinho, né? Que não é restinho. Mas a pessoa, pelo menos, Deus viu o esforço dela. Já que tá indo aí, deixa eu sair daqui, né? Tinha gente que tava 1 hora, 2, né? Olha, a quantidade de gente que eu vi que foi... tem a malandragem que é boa. Tem, eu falei, eu tava acompanhando e eu vi. Sai correndo. Eu vi gente que saiu na hora do almoço. Que não tinha como estar lá cedo. Sim. A pessoa tem compromisso. Sim, a gente acontece. Tá falando óbvio aqui, antes que alguém já... Aqui não tem sentido Deus nem sabe do magoadinho. coração da pessoa. Não, você da condição, sabe, né? Da condição. Tem gente que sabe. não teve como ir, não podia sair do trabalho, faltar, né, envergonhar. O gostinho de ficar mal é para aquele que sabe. Eu poderia ter feito um pouco mais, eu não fiz. Empresário, autônomo, gente que trabalha de casa... gente que não trabalha, que tinha condições pela distância de sair à noite, chegar na igreja, ligar na igreja, se eu chegar aí 4 da manhã, eu vou viajar a noite toda, se eu chegar às 5 da manhã, eu posso chegar, vocês abrem um portão na igreja para mim, para não ficar na rua, porque é São Paulo, meu Deus, é perigoso, se eu assisto Cidade Alerta, eu fico com medo que toda esquina tem um assalto, né? É assim, não. Mentira, não é assim, não. Mas assim, se você ligasse, olha, uma coisa que eu falei, parabéns pro pessoal da produção aí de São Paulo. Porque uma coisa que não podia, na semana passada, salvo engano, o Jonas me ajuda aqui, ou na retrasada, eu falei num culto de quinta, eu falei, os nossos templos, eu ainda falei assim, você pode chegar lá num dia frio, agora tá frio lá no Brasil. Tava 12 graus. Falei, você pode chegar num dia frio e falar assim, pastor, eu vou batizar. A água pode até estar fria, pode não terem aquecido, porque eles não aquecem água todo dia. Tava lá. É lógico. Teve uma moça que passou, a bispo falou assim, então vamos firmar, então vai batizar agora. Saiu, deu uns minutos, daqui a pouco tá a imagem lá dela batizando. Se quiser... Quem quer faz, né? Eu ainda falei, na hora eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, se anima aí, pastor, que bênção. Lembra daquele vídeo do pastor lá da Sibéria, né? Eu sei que tá frio aí, mas tal. Daqui a pouco tava a imagem lá. Batizando, quebrando o gelo para botar o Sibéria, povo na aquele água, metro, né, que ele fez. Metrinho, eu falei, isso aí que dá orgulho, é isso aí que dá, né, uma imagem daquela ali. Foi uma festa. Aqui a gente fez festa, teve festa no céu, teve festa certamente lá na Taquari, teve festa para quem tava no trabalho. Isso não tem preço, é uma das imagens, assim, óbvio que o trabalho foi, assim, espetacular, maravilhoso, poderoso, palavras, né, vão nos faltar, mas aquilo ali mostra o que é igreja, né, é agora que você vai batizar, tava frio, a gente viu todo mundo agasalhado lá, tava 12 graus. A bispa, inclusive, que é cheia de calor, tava lá com uma jaqueta do começo ao fim, não tirou, ou seja, tava frio, e eles não aquecem a água num dia como hoje, segunda-feira não aquece, quer dizer, não é o dia. Foi água fria,
A mulher desceu água fria, os pastores lá, o pastor e o Vinícius, se eu não me engano, né, o pastor Nascimento e Vinícius, lá na água fria não tem tempo ruim. Olha aí, tem gente que nem foi para batizar, estava lá, o Espírito moveu, o poder desceu, é agora, é minha chance. Então, óbvio, tem gente que está trabalhando, a gente sabe, tem gente que não tem a mínima condição. Mas o que a gente está falando aqui, eu e o Murilo, tem gente que não pode mais ter uma situação como essa e depois terminar bem, confortável mentalmente, a consciência tranquila. Não pode. Porque é isso que tem amarrado a vida das pessoas. A gente vê isso, pessoal. Homem, infelizmente, faz isso. A gente vê a mulher por ter essa característica mais emocional, a gente vê, às vezes, uma impulsividade. Eu tô indo lá, eu vou lá. Por quê? Porque ela acredita naquilo. E muitas vezes a gente vê aqueles homens ainda travados. Não, depois eu vejo, eu vou ver aqui de casa e tá perdendo. Hoje não. Tá perdendo a vida, tá perdendo a oportunidade. Quem estava lá, nós que estávamos aqui assistindo, a gente tomou posse dessa palavra, desse portal, dessa aceleração de processos. Como a bispa falou, nada será igual, nada continuará da mesma maneira. Isso não é simplesmente, são palavras, não, é a fé. Se você dá condições para que aquilo aconteça na sua vida, é isso que vai acontecer na sua vida. Simples assim. Mas não dá para eu falar assim, eu poderia ter vindo, eu tenho uma igreja aqui perto, eu poderia ter ido na igreja, mas vai acontecer, vai ser uma aceleração de processos, vai dar tudo certo. Não, não vai. Não se engane, a palavra diz em Gálatas, não se engane, não se deixe enganar. Então não conte mentiras para você. A gente não quer chatear ninguém, mas tem que falar a verdade. Não se engane, não se deixe enganar. Tudo que o homem semear, ele vai colher, tudo que ele plantar, ele vai colher. Então a gente viu lá, vários valentes estavam lá, a gente viu o Silvio, a gente viu o James, né? Várias pessoas estavam lá. E por quê? Porque quer vencer. A fila não terminava, a fila estava crescendo. Por quê? Porque várias pessoas que talvez acreditaram, não vai dar tempo de eu chegar. Ele viu, meu Deus, é minha chance, eu vou lá. Porque o normal, o que é? A fila vai diminuindo, a fila foi aumentando. Isso mostra exatamente isso, que a pessoa, pelo menos nos 46 do segundo tempo, ela despertou, falou assim, peraí, eu vou lá, eu vou pegar essa unção, assisti aqui, poderia ter ido lá, não fui, não vamos entrar no mérito, Deus sabe do seu coração e você sabe também, se podia ou não podia. Se não podia, fique em paz. Se podia... a consciência de cada um. Se podia, não fique em paz. Não é para ficar em paz. É para te incomodar mesmo. Exato, tem que incomodar. Tem não, que ficar chateado, esse programa aqui a gente tem que causar pessoal. Isso. Se a gente causar, tá certo. Eu estava falando da malandragem, qual a malandragem? A Bíblia fala, você tem que ser simples como a pomba, mas esperto como a serpente. Tem gente que nitidamente, as pessoas que eu conheço, que eu vi, teve gente que você vê que foi exatamente no horário do almoço. A pessoa não tinha como estar às 7, às 8, às 9, às 10, mas a pessoa foi vendo lá e assim, é aí que, para isso que serve celular. Você liga para alguém que você conhece. Peraí, fala para mim, se eu for agora, dá tempo, tô indo. E teve gente, você viu um monte de gente passando no horário de almoço. Sabe aquele horário que a pessoa, peraí, tá tendo ainda, eu vou. Ela não podia, não deu de fato, antes. Senão ia levar advertência, essas coisas e tal. Não tinha como levar atestado. Ou seja, teve gente que saiu do trabalho então, na hora do almoço, não almoçou, foi até a igreja, recebeu a unção e voltou pro trabalho. Ou seja, não deixou de pegar aquilo. Óbvio que aí a gente tá falando de quem tá mais perto, gente que deixou o trabalho. Eu tô vendo aqui a Gisele falar do William, que ela falou assim, ele cancelou um trabalho. Ó a escolha, ó. O que você acabou de falar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele tinha um trabalho, cancelou, falou, não vou ficar de fora. Porque ele é autônomo, mas peraí, tem agendamento, só recebe quando trabalha. Eu vou cancelar, eu vou lá, eu vou receber a unção, não vou ficar de fora. Eu quero. Por quê? Porque trabalho, daqui a pouco vem mais 1, vem mais 2, vem mais 10, mas e esse mover agora? Será que eu vou ter isso a hora que eu quero? Será que esse portal, será que o Kairos é a hora que eu quero? Não, Kairos é a hora que Deus quer. E às vezes a gente está diante de um Kairos. E esse é um problema, o Murilo começou falando isso e não concluiu o raciocínio dele. Homem costuma perder mais Kairos do que mulher.
Porque o homem acredita que tem coisas que ele vai ter todos os dias, ter toda a uma vida inteira, que ele oportunidade, tem né? controle. Não tem controle. Não tem controle, a gente acredita nessa mentira, a gente tem controle. Você não tem controle de nada. Você pegar uma gripe, você pegar uma infecção intestinal, você vai ver do que você não tem controle, né? Você sabe do que eu estou falando. Então, a gente só tem controle sobre uma coisa, sobre a nossa mente, sobre o que a gente decide. Você não vai ter controle sobre o seu filho se você não botar a coisa certa no coração dele. Você não vai ter controle sobre a sua esposa se ela não tiver temor de Deus. Você não vai ter controle sobre o seu dia a dia. Porque, como diz lá em Tiago, vamos viajar, vamos passar um ano lá, vamos ganhar dinheiro. Meu amigo, você não sabe, você não tem o amanhã. Se Deus permitir, diz essa passagem, se Deus quiser, faremos isso e aquilo e vai dar certo. Mas se Deus não quiser, se eu estiver fora da bênção, esquece. Não vai dar certo, não vai fluir, não vai funcionar. Então esse ponto tem que ser muito importante, pessoal. Principalmente para nós que estamos aqui nos 52 dias, para você, homem que está aqui nos assistindo, quanto de fato você quer vencer. Isso tem que estar muito claro no seu espírito. Você quer vencer mesmo? Neemias andou 2.000 quilômetros para ir para um lugar feio, desolado, que ninguém conhecia ele, sem ser arquiteto, engenheiro, pedreiro. E ele acreditou que ele ia mudar a cabeça daquelas pessoas, porque ele provou. Não foi Deus que fez a muralha levantar. Não. Ele provou que aquelas muralhas estavam há 120 anos no chão, não é porque não tinha recurso, não tinha pedra, não tinha cimento, não tinha gente, não. Eles não acreditavam. Enquanto você não acreditar que você pode, enquanto você não acreditar e botar força para a sua vida mudar, e a sua vida vai mudar de um jeito, quando você ajuda Deus, porque a gente tem que se ajudar também. Deus quer nos abençoar, mas se a gente não dá condições para Deus, eu deixo a Deus me ajudar, eu estou tentando, me ajuda, né? Mas eu tenho que dar condição. Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que vigiar minha boca, eu tenho que ter a atitude certa na hora certa, eu tenho que ter agressividade na vida, eu tenho que ter aquela fome, aquela vontade de vencer. Tem gente que a gente vê, né, Anderson, que tem uma determinação, não tem preguiça para o trabalho. Isso é muito bom, por um lado. Mas para coisas espirituais, é uma tênia que ele tem dentro dele. É uma maleita, é uma preguiça, é uma mornidão espiritual. Uma insegurança, que a pessoa precisa se levantar, não pode mais aceitar isso. Sempre quer todas as condições alinhadas e perfeitas para a gente acabou de ler, espiritual. Quem fica olhando para o vento não planta, quem fica olhando para a nuvem não colhe. Você fica olhando para a condição perfeita, você não faz nada, a gente sabe disso, a condição perfeita é o agora. Esse é o dia, assim diz a palavra, esse é o dia especialmente preparado pelo Senhor. Então, nos alegremos e nos regozijemos nele, no Senhor. Então, esse é o nosso dia. Aí eu sou obrigado a usar até a mula, né? Não vou nem falar mula, no caso eu vou usar o esquilo, né? Assisti um filme com a Linda ontem, né? Um filme da minha época, né? Que eu nem sabia. Você falou isso, me lembrou do presidente. Eu falei assim, eu votei na mula. Eu votei no mula. Falou? Eu vi um cara falar assim, eu votei no mula e me arrependo. Entendi. Eu tava falando daqui, no caso, mas entendi. Já entendi na primeira, já. Tem uma frase que eles falam lá no desenho. Quem é da época aí do Tico e Teco? Né? O pessoal mais novo não vai lembrar. Patinhos, essas coisas. Tico e Teco, exatamente. Que aqui é Chip and Dale, né? Sabia? Não. O nome não é Tic Teco, é Chip and Dale. Fui assistir o filme deles aqui. Eles dizem assim, ó, o mais arriscado é nunca se arriscar. Inteligente. Um fala pro outro, porque um é bobo, né? E um é mais espertinho, né? Aí quando fala, não, mas e se arriscar? Ele fala assim, o mais arriscado é não se arriscar. O mais arriscado. Eu fico pensando, quem saiu, quem não foi pensando, será que vai dar tempo? E será que vai dar? Será que vai dar? E assim, ó, eu tô vendo um monte de gente aqui, ó, na fé, imagina essas pessoas que vão ser honradas. Gente que saiu no almoço, gente que estava em teste de trabalho, gente que deixou trabalho, gente que foi assim, Deus vai me abençoar. E ó, pergunta se essas pessoas se arrependem. Ó, a dona Wilza aqui, ó, foi almoçar às 5 da tarde, ó.
Tem gente que falou que ficou com 2 bananas aqui, ó. E o pessoal que estava no altar não ficou nem com um copo de água. Nada, Imagina, hein? em pé. Que Deus abençoe e sustente aí, ó, a equipe aí de São Paulo, né? De parabéns, pessoal em pé, o trabalho todo no altar, sem arredar. Ali, equipe de produção, os bispos lá, os pastores obreiros, o pessoal do louvor. Assim, parabéns, viu? O pessoal tem que estender a mão, né? E Óbvio. a bispa, gente, claro, nem, né? Que nem a dá energia, nem pra falar a bispa, a né? energia toda, a né? bispa ali, antes vezes, e depois, vezes 5 que ali, de né? repente, até depois que termina o trabalho ainda, a gente sabe que ela não desliga, né? Ainda fica um tempo ali ainda, né, ativa. É óbvio que ela nem dá para falar, né? Porque tava ali todo momento, todo mundo vendo, tá né? todo mundo de um modo meio mais passivo, recebendo, né? E ela tava lá com aquela energia, tudo, né? Agachando, segurando Levantando, gente, apoiando, abraçando, ungindo, E declarando, falando o tempo todo, né? A né? mente ativa, 9 horas e meia aberto, falando. mão estendida, né? O espírito ali derramando, transbordando. É literalmente o exemplo do Moisés com Arão e Ur, né? Ficou lá, a gente não sabe quantas horas, deve ter levado o dia inteiro aquela batalha do Josué, e ele estava lá, orando, declarando e com a mão assim, né? Com os braços elevados. Então, realmente, é a graça de Deus, né? Porque é um preparo físico assim, até uma pessoa muito treinada, que faz prova disso, já teria dificuldade, né? Então, é para mostrar exatamente também, que é... sem ir ao banheiro. Sem ir ao banheiro, né? Também. Tem gente que fala que não consegue fazer um voo de 4 horas sem ir ao banheiro, ali sem ir ao banheiro, não tem como. O trabalho todo foi transmitido ao vivo, não tem como, né? Então, uma superação atrás da outra, e claro, a gente sabe que isso não é uma coisa natural, uma pessoa não treina para fazer isso. Ela mesma falou ontem, né? Ela não tinha nem o filho, no caso, né? Nenhum dos dois sabia, a equipe dela não sabia. Foi algo que Deus... Eu acredito, sinceramente, que até um teste que Deus permite. Eu acredito, sabe? Que até um teste. Vamos porque começar segunda-feira é puxado, tem já. gravação, né? No começo, vamos ver quem pode e quem vai, né? E quem não pode agora tem que ficar, agora vai ter que entrar num jejum desse daí, pedir, Senhor, abre outro portal desse para mim, me dá outra oportunidade dessa, vou colocar mais força, eu vi o quanto que eu posso. Olha, eu tô vendo aqui, tem gente que acompanhou o trabalho inteiro. Não, ficou direto, depois que acabou a primeira parte, 750 pessoas direto até o final. Ou seja, estava lá com o celular ligado, ouvindo, recebendo. Televisão, celular, orando, acompanhando, intercedendo. É isso mesmo. Né? Tem gente que está colocando aqui, ó, eu vi cada pessoa que a bispa abençoou, cada uma. Olha só. E cada uma, é claro que você concordou e estava recebendo também, né, em nome de Jesus. Então isso apenas mostra o quanto que tem gente que às vezes está reclamando de barriga cheia. Que está falando, Senhor, mas tem gente que fala assim, o que mais que falta eu fazer? Aí, ó. O que mais que falta eu fazer? São esses falta pegar a oportunidade de estar diante de você. Agarrar isso, né? Agarrar isso. Beber não, do espírito. Eu ia falar esses pequenos detalhes, mas não são detalhes, né? Não sei a palavra para usar isso, mas agarrar as oportunidades, é isso mesmo. Porque, olha o James falando que você aderiu à moda dele. Porque, até pessoal, você que participa dos 300 Valentes, há 1 ou 2 meses atrás, lembra que eu coloquei aquele vídeo dos desfavorecidos? Que era uma competição que o cara estava lá com $100 para entregar para quem chegasse primeiro. Ele foi fazendo perguntas, né? Quem os pais eram casados, quem não precisou trabalhar para ter sustento, quem nunca teve uma conta de luz cortada, quem não teve insegurança em saber o que ia comer no dia seguinte e tal. Então, foi pisando, dando passos à frente. Depois você procura esse vídeo aí. Eu até não sei o nome do vídeo. Mas é assim, o cara vai fazendo antes de começar aquela corrida, ele faz perguntas para ver quem teve mais condições, mais coisas favoráveis na infância dela, né? E teve uma turminha que ficou no mesmo lugar. O que significa? Ele cresceu sem pai, ele teve problema financeiro, ele teve problema de contas, luz cortada, ele não sabia o que ia comer em tal dia, ele passou necessidade, ou seja, tudo ruim. E aí ele falou assim, mas no entanto, você tem uma oportunidade. E ele falou, então vem aqui pegar esse seu prêmio e tal. E
os caras que saíram do fundo foram passando os caras favorecidos, os caras que cresceram com a mãe e o pai juntos, casados, né, com uma família mais estruturada, né? Não tem ninguém perfeito, não tem família perfeita, mas tem aquela que está mais estruturada, é aquela que tem agressão, violência, o pai foi preso, né? Aquela bagunça, a gente sabe que é assim. E aqueles que saíram por último, se tivesse mais, acho que uns 50 metros, eles tinham passado todos os que tinham tido uma infância favorável. Ou seja, é agarrar as oportunidades. Eu não vou ficar me sentindo aqui o pior dos piores, ou não, eu não tive isso, não tive aquilo. Não, eu tenho hoje. Eu tenho que botar a faca nos dentes, o sangue nos olhos e falar, eu vou vencer, Senhor. Eu vou vencer. Não é? A gente não acabou de falar que teve gente que andou 450 quilômetros, 550 quilômetros, talvez até mais, dependendo do lugar. A gente não né? sabe, talvez a gente tem não gente sabe. que não sabe foi daqueles que a gente reconheceu, a gente sabe de onde veio. Mas Neemias andou 2.000 quilômetros, porque ele queria vencer. E era da conta dele? A princípio, não. Mas ele botou que era da conta dele, era o povo dele. Era o povo dele, era a vida dele. E ele falou, lutem pelas suas casas, pelas suas famílias, pelas suas mulheres, pelas suas filhas. Lute por você. Lute por algo maior. Então nós precisamos acreditar nisso, pessoal. Nós precisamos acreditar que esses 52 dias nós vamos viver coisas extraordinárias e inéditas. Mas isso não vai acontecer do além, do nada, por sorte, porque eu estou falando, porque a bispa está falando, porque o Anderson está falando, porque o pastor está falando. Não vai. Vai acontecer quando eu der condições. Tanto que Neemias, no finalzinho do livro, ele fala assim, foi nos 52 dias, em 52 dias muralhas foram restauradas, reconstruídas. E ficou claro para todos os inimigos que foi feito com a ajuda do nosso Deus. Porque Deus dá graça. Mas ele não vai lá botar a pedra. Ele não vai lá. Ele não fez a muralha, mas ele ajudou, ele deu graça, ele derramou favor. Por exemplo, que a gente está falando aqui, ó, o pessoal ela ficou 9 horas em pé, a bispa 9 horas falando, e em pé, sem ir no banheiro. O que é isso? É graça. Então, às vezes você está falando, não, eu não vou lá, porque eu preciso descansar um pouco mais, porque o meu dia vai ser puxado. De quem que... fala de alguém aí que talvez você acha que não é um dia muito puxado. Não, o dia a dia tem trabalho. Um trabalha mais físico, outro trabalha mais no trânsito, outro trabalha mais na mente, mas se a gente quer vencer, todo mundo tem que trabalhar. Então assim, eu não posso falar, ó, eu trabalho mais que você. Eu posso trabalhar às vezes numa carga, numa concentração, num foco que exige mais, mas eu não posso falar que eu faço mais ou menos. Simplesmente eu tenho que fazer. E se nós queremos crescer, a gente precisa romper. Todos os dias a gente tem que romper. Se você teve uma época da sua vida que você trabalhava e você começou um curso, você precisou ajustar. Aí você trabalhava e estudava. E ainda você tinha família, tinha filho, tinha cônjuge, ou seja, você tinha que se desdobrar para dar conta de tudo. E você conseguiu. Então, pessoal, é querer, é vontade. Aqui mesmo na nossa igreja de Quicima, a gente teve gente de perto e gente de longe que veio, que acreditou, que não desperdiçou essa oportunidade. E a gente, obviamente, aqui, o nosso grupo, o nosso time, menos ainda. Terminamos a oração de Jabes, ficamos aqui esperando, pegamos o nosso óleo também, o nosso azeite, consagramos, oramos, declaramos, e é assim que a gente tem que fazer. O Deus é Deus de perto e Deus de longe. Então a gente está aqui, está lutando, está crendo, está declarando. Nós queremos as vitórias, você quer a vitória, mas não adianta eu falar, eu quero. Querer não é poder, mas atitude gera poder. Né? Como a bispa falou, né? Precisa de uma atitude, é um ato. A fé precisa de um ato, de atitude, é um fato e um ato. Preciso agir também. A fé sem obras ela é morta. Então, não faça isso com a sua vida. Não desperdice as chances que você tem para crescer. A gente não tem falado todo dia, quase, toda segunda-feira na oração de Jabes e durante os cultos inúmeras vezes. Deus quer que você cresça. Mas se você não acredita que você pode crescer, se você não acredita nesse crescimento espiritual, você nunca vai crescer em área nenhuma. O crescimento, ele não é automático, pessoal. Guarda isso. O crescimento não vai acontecer com o decorrer do tempo. Não, não vai. Você vai crescer conforme o seu esforço. Se você faz uma atividade física,
Você sabe o que exige para os seus músculos crescerem, para que você fique numa saúde correta. Você tem que ter esforço. Se você está aprendendo um idioma novo, um curso novo, uma matéria nova, você está exercitando o seu cérebro. Ou seja, você precisa fazer força, e pensar dói muitas vezes. Né? Quando aquilo é novo, aquilo cansa, a nossa cabeça fica mais pesada. Por quê? Porque você está formando sinapses, você está criando condições para que o seu cérebro aprenda aquela situação. Aí você dorme, você descansa, no outro dia aquilo já se formou, já se fortaleceu aquele pensamento. Né? Igual quando a gente vai começar a dirigir. Você falha, você afoga, você dá marcha errada, você sai errado, você afoga 10, 15 vezes, depois você nem pensa. Por quê? Foi automático? Não, você foi um dia, foi 2, foi 3, o seu cérebro aprendeu, parou de ser um problema, parou de ser um trauma, parou de ser um desgaste e ficou fácil. É assim que funciona. Então a fé é esse exercício. Você não tem vontade de orar naturalmente. Você não tem vontade de buscar a Deus naturalmente, assim como você não tem vontade de estudar naturalmente, de crescer naturalmente. Não, isso exige força, dedicação, resiliência. É assim que a gente vai crescer, porque é muito fácil a gente ficar gordo, a gente ficar corcunda, a gente ficar burro. É muito fácil. É só comer qualquer coisa, é só ficar subindo telinha na rede social e assim a vida vai indo, cheio de frustração, cheio de coisas que não caminham, cheio de amargura, cheio de inveja, cheio de arrependimento, de olhar para trás e ficar falando da vida dos outros, falando, perdi mais um ano, 2, 3, 5. Ai, quem pode mudar a sua vida é você. Deus quer ajudar, a igreja quer ajudar, mas se a pessoa não quiser se ajudar, o que a gente pode fazer? A gente ajuda Deus nos ajudar, né? Aquela frase que a gente fala às vezes até de brincadeira, né? Mas eu penso que hoje é um teste mesmo para muita gente. É nessas horas que a gente pergunta, né? Olha, Deus me colocou onde me colocou. Eu estou vendo gente aqui, né? Que deixou o trabalho, saiu, foi. Por que eu tenho autonomia, né? Eu estava pensando, gente que tem um carro, que podia ter viajado. Para que eu tenho um carro? Que eu tenho como colocar combustível, pedágio. Para que eu faço meu tempo? Né? Para que eu tenho saúde? Para que eu tenho condições? É para momentos, coisas como essas. Às vezes a gente tem um desperdício, olha que a palavra está vindo, ontem e hoje a palavra está falando de gente que vai fazer alguma coisa. Né? Eu ontem fui tocado. Né, sabe, eu posso fazer mais. Eu posso fazer mais com o meu tempo, com a minha saúde, eu posso fazer mais com o meu dinheiro, eu posso fazer mais, porque às vezes o que a gente está fazendo com o que a gente tem? Às vezes tem história coisas da oferta que da viúva, né? É de todas, né? Da sunamita, que tinha muito, da viúva, que tinha pouco. Porque não é para um ou para outro, é para você que é a pergunta. Peraí, o que eu estou fazendo com o que eu tenho? O que eu estou fazendo? Semana passada você falou isso aí. Eu tenho uma rede social. O que eu estou fazendo com a minha rede social? Eu só gero lucro só para o grupo Meta, Facebook, Instagram e tal. Porque eu sempre falo isso. Rede social, ou você está dando lucro para alguém ou você está ganhando dinheiro com ela. Se você não está ganhando dinheiro e você está na rede social, você está dando lucro para alguém. Você está ajudando a impulsionar a visualização, você está atrás de um produto, mais cedo ou mais tarde você vai comprar, você está procurando anúncio, está assistindo alguém que faz vídeo de qualquer forma, bobo, engraçado, inútil, e essas pessoas vão ganhando dinheiro com a sua atenção presa, né? Ali, né? Você fica ali vendo, então... Agora, tem um monte de coisa, né? Carro, ônibus. Aqui, por exemplo, não é um lugar que você anda de ônibus e metrô fácil. Né? Eu sei que tem gente que pegou o metrô e até estava brincando. Algumas pessoas que eu conheço, eu falei, tal pessoa saiu do trabalho, pegou um ônibus, depois pegou um metrô, andou uns 10 minutos, chegou na igreja, recebeu a unção, voltou, chegou no trabalho assim, na conta, assim, ufa, mas foi, né? Quem a gente conhece sabe da condição, onde mora, onde trabalha, onde é a igreja. Tem gente que viajou. Tem gente que passou a noite viajando. Mas aí que tá, tem gente que alguns vão falar assim, mas a pessoa tem condição. Não. Como é que a pessoa chegou nesse ponto da vida?
Tem Aí eu gente te que você vê ali é figurinha carimbada. Tá em Então, todos, né? a Bissa falou uma coisa ontem, que é uma coisa pra gente pensar. Quando você vê alguém que tá melhor que você, qual é a tua reação? Você dá aquela batidinha aqui no canto, que é essa parte aqui ou não? Ó, assim, ó. Ai. Dói, hein? Dá aquele choque. É, dor de cotovelo? Ah, mas o fulano? Ah, mas ele tem. Mas também, mas né? ele é isso. Ó, a expressão. Mas também, né? Mas peraí, como é que ele chega nesse Peraí, ponto? mas é o processo, né? Como é que ele chega nesse Ele ponto? não está aqui, ele chegou, E tem né? gente que não é a primeira vez que você vê nesse tipo de coisa. É. Tem gente que de perto, de longe. Uma vez alguém me falou assim, numa situação parecida com essa, né? Ah, mas o fulano tava em São Paulo, para ele foi fácil. Tudo é fácil. Não, a pessoa tem gente que Deus também vai ajudando, porque a pessoa cavou aquilo, né? A pessoa, ela se deu condições aquilo. A pessoa tem a humildade de honrar quem tem honra. A pessoa reconhece portais. E não adianta, cada vez mais uma coisa você vai ver, vai ouvir, e ou você vai progredir nisso, ou você não vai aguentar e vai rachar, vai se quebrar e vai se desviar. Não tem como. Ó, tem crise apertando economicamente. A crise cultural é uma coisa que no mínimo já tem Diabólica, 10 né? anos que ela tá massiva, terrível. ó, massiva. Já não é mais Derretendo faculdade. o cérebro Ó, das pessoas. É série, é novela, é filme, é faculdade, é escola colegial, é escola infantil, é sociedade. Cultura já é um negócio já consistente, já é sólido. A cultura já está sólida. Crise econômica, política corrompida, judiciário corrompido. Não tem, não, tem boa você está notícia falando, pra- porque o Brasil... Não. Isso é aqui também. Não pensa que você sai nas ruas aqui, é todo mundo bigodão, camisa e tudo certo, os jovens aqui todos, né? Não, todo lugar tem isso aí. Todo lugar tem, como é que chama lá a cultura lá? Woke. Woke. Cultura woke, gente indisciplinada, promiscuidade, o mimimi é mundial. É mundial. Então, assim, ou você vai progredir espiritualmente, é o Jacó. A verdade é que todo mundo está naquele Val de Jaboque. Não tem lugar para fraco mais. Para quem conhece a palavra. Para quem não conhece, vai ter a chance de conhecer. Mas para quem conhece, é luta agora. Você vai ter que resistir. Sabe o Val de Jaboque? Imagina. É mais ou menos o que aconteceu hoje. Mais ou menos, não estou nem comparando. Foi muito mais. Mas, ó, o dia inteiro caminhando. Caravana. Sabe, aquele cuidado, aquela atenção. A gente, às vezes, né, eu vi hoje a mensagem lá, né, da Mariana. Quem tá com as meninas? Que aqui, como o terreno é grande, às vezes tem mato, tem grama, né, tem um parquinho lá no fundo, às vezes a criança fala assim, né, mãe, eu vou ali, né, na cama elástica, né? Passa um tempo que você não vê teus filhos, né? Você já... Eu lembro uma vez a Iana aqui, quase que derrubou a igreja aqui, porque a Linda estava do outro lado, ela procurou, achou que tinha... Que aqui direto você recebe uns alertas, né? De sequestro de criança lá, de Miami, né? Que tem sequestro. Isso, aqui. então... Não, mas tem mesmo, que chegou Não, mas alerta não é nesse ali, né? nível. É igual quem Isso, assiste Cidade Alerta e acha que é tiroteio Acho que em toda cada esquina tem Não um é assim assalto, também, roubo de né? celular. E aí, assim, deu um tempinho, ninguém respondeu nada, às vezes você vai correndo. Mas assim, aí você tá lá, você vê e o pessoal lá, né? Hoje foi Manaim e em Tempo em Pé, o Jacó, caravana. Então, atenção com criança, que não pode perder nenhuma, eram 12 filhos, só os homens. As mulheres, os servos, o rebanho, né? a caminhada, o sol, né? A atenção do E o irmão, Jacó tava né? vindo. A atenção do irmão, de repente, encontrar ele. E quem vinha atrás? O Labão, ó, atenção. Isso a gente tá falando do dia Não era inteiro. brincadeira, não. Aí vai atravessa todo mundo. Quando ele vai atravessar um val, quer dizer, era um espaço que você não podia atravessar de qualquer jeito, não tinha tanto espaço. Ele tem uma briga. Ele tem uma luta física. E o que foi a homem noite resistiu toda, né? até amanhecer. Isso é, e aquilo isso é mostra cabeça, não é músculo, o que a não. gente precisa fazer Não é espiritualmente. que era fortão, não.
Não, ele não era. Era a mente, a cabeça. Foi ali, eu não posso desistir, eu não sei. Ó, eu não sei se eu vou ter outra dessa. Ele devia ser seco e magro, porque ele vivia um deserto. Sim, e não era, né? Um trabalho duro, né? Aquela coisa. Ficava lá, então, né? ó, eu não posso, eu não sei se eu vou ter outra dessa. Gente, a gente precisa viver com as oportunidades espirituais com esse pensamento. Eu não sei se eu vou ter outro desse. Então, ó, o culto aqui já, o trabalho da bispa já passou, mas tem um culto daqui a pouco. Uhum. Amanhã tem um culto que é o terceiro dia. O terceiro dia é tudo que a gente vai ter. É. Quando terminar o terceiro, acabou, é passado. Aí eu tenho o quarto. Depois o quinto, até o 52º, em algo que eu me comprometi com Deus. E aí Deus abre uma porta, eu vou pegar. E Deus me dá uma palavra profética, eu vou pegar. E vem um versículo que me dá uma direção, uma resposta. Eu vou pegar, porque assim, quem não progredir vai ficar pelo caminho, não vai aguentar. É o que a gente já está vendo. As pessoas que, igual o Murilo falou, que põem uma força numa área e não põem no espiritual, não estão satisfeitas. O resultado não está suprindo. A vida não está boa, porque se não buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as coisas não serão acrescentadas. Será acrescentada. Nenhuma área é acrescentada. E outra, do que adianta trabalhar se o Senhor não edificar a casa? Se o Senhor não edifica, se o Senhor não estiver à frente, se o plano, a resposta não é de Deus, não adianta você colocar toda a tua força, a tua demanda. Aí alguém vai pegar e vai dar uma de Asaf. Mas e o ímpio? Leia o Salmo 73. O ímpio, um dia você olha para ele, quantos ímpios que há 2, 3 anos atrás a gente viu os vídeos no YouTube, as pessoas citando, né? Ó, porque o fulano é milionário, é bilionário, olha o fulano. Cadê fulano agora? Cadê tal pessoa agora? Outra coisa que a gente precisa se libertar, né? Dessa cabeça aí que tudo é o dinheiro. Não, o dinheiro por tudo responde. Mas tem gente que só tem dinheiro. E você pode ter uma vida abençoada e plena, que é o que a bispa tem falado aí, com certeza deve seguir nessa linha aí dos encerramentos, que você tem que ter mesmo, tem que ser abençoado, tem que ser provedor, tem que ser giré. Ela falou ontem dos governadores distritais que cada mês eles forneciam tudo que o rei, ele ia lá pessoalmente, ele ficava se preparando, porque naquele mês, em janeiro, em fevereiro, o homem passava o mês inteiro lá perto do Salomão, falava assim, pessoal, vem aqui, a carne dele tá certo, cadê o gado? Já tá, olha o horário, não pode atrasar pro rei. Aí você tem que perguntar se esses caras antes tinham tudo isso. Exatamente. Por que será que eles foram tão abençoados? Porque ele se colocou à disposição. A pessoa se coloca, Deus abençoa, ele Deus favorece, Deus abre. O cara era excelente, os homens eram excelentes, porque quem estava perto de Salomão era excelente. Então assim, você tem que ser abençoado, você tem que ser próspero, você tem que ser milionário, você tem que ser bilionário, tá certinho, creia nisso e persiga isso. Mas acima de tudo, você tem que ter uma vida com Deus, seus filhos têm que estar bem encaminhados, né? A sua vida precisa estar alinhada, senão você se destrói. Senão a gente vê a palavra falando lá, do rei que quando ele ficou poderoso, foi Uzias, que quando ele ficou poderoso, que servia lá quando ele ficou poderoso, o orgulho dele derrubou ele. Porque o que diz a palavra? Antes da queda vem o quê? O orgulho. Então a pessoa acha que ele é o cara, que é o que a gente estava falando esses dias. Por que tem muitos lugares, como diz na palavra, no tempo de Paulo, o povo já falava isso, por causa de vocês que os pagãos blasfemam o nome de Deus, né? Tem um monte de gente que não quer saber de Deus por culpa dos crentes. Tem um monte de gente que não vai para Jesus porque muitos crentes dão mau testemunho. São legalistas, são mentirosos, não compram, não pagam. Então, muitas vezes está passando vergonha, está tendo uma péssima atitude, né? Por quê? Porque não vive pelos princípios, carrega um título só, mas não carrega o espírito, não carrega. Então a gente vê o quê? Quando alguns pastores acham que eles são demais, é onde a gente vê escândalo sexual, a gente vê desvio de dinheiro, a gente vê lá adultério, né? Por quê? Porque ele achou que ele era o cara. Mas quem tem que ser glorificado? É como a gente falou esses dias, é como João Batista, que o Senhor cresça para que eu diminua. Ou seja, Jesus tem que aparecer, não eu.
Não o Anderson, não você. É Jesus que tem que aparecer, nós somos cartas vivas, então por onde você passa, não é você. Se você achar que você é o cara, você já fracassou. É Deus que nos supra, é Deus que nos capacita, é o Senhor que nos capacita para produzir, nos dá capacidade para produzir riqueza. Então esse tem que ser o entendimento, a humildade, o humilde o Senhor exalta. Então você quer que Deus te coloque em lugares grandiosos, guarda isso, ó. A oferta da viúva, não espere estar tudo perfeito, não espere ter alguma coisa, chegar em tal patamar para fazer alguma coisa. Não, faça com R$1 que você tem, $1 que você tem. Faça com o que você tem, seja fiel. Tem oportunidade de buscar? Busca Deus. Você está nos 52 dias, você não consegue, por alguma razão, estar naquele dia no culto, mas você pode ir à tarde, fazer sua oração, concordar lá com o pastor. Faça isso. Abrindo parênteses, não Simples. consegue, ele disse, não é não quer. Não né? consegue. Ah, eu tô cansado, mas consegue. Ah, é difícil. Se eu for humilde pedir aqui pro meu vizinho que vai na igreja, consegue. Não consegue, não é não quer. Não é o orgulho não deixar você ir por algum motivo, é não consegue. Duas perguntas importantes, né? Que você estava falando de governador distrital. Quem foi a única pessoa em Sunem que construiu um cômodo e deu toda a condição para o homem de Deus? Ela percebeu um movimento espiritual na cidade dela, ela percebeu que aquele homem, o Eliseu, não era um homem qualquer, que ele era, ela disse para o marido dela, você percebeu que esse homem é um santo homem de Deus? Né? E eu estou falando não da pessoa, estou falando do trabalho, estou falando do que ele realizava. Né? O trabalho de Eliseu era muito parecido com o trabalho nosso atualmente. Você vê que tinha escola de profeta, você vê que tinha um trabalho, né, de divulgação, de preparação, de formação. Ele foi aquele que vários vezes ele orientou, ele exortou, ele falou, ele profetizava. Era muito parecido com o que acontece hoje. Então a gente vê uma obra mesmo acontecendo e pública, né? Não era aquela coisa tão limitada, né? Era uma coisa mais expansiva. Ela viu. É o que a gente está falando aqui o programa inteiro. Ela percebeu algo, o que ela fez? Ô marido, ela não podia fazer sozinha, ó. Mas ela podia ter dado a desculpa para ela mesma. Ah, mas meu marido, nem vou falar porque meu marido... Não, peraí. Eu falo tanta coisa, né? Usou do a gente poder fala de tanta influência coisa. positivamente. Não, vamos fazer o seguinte, ó, eu vejo que o homem ali é de Deus, o homem está fazendo a obra ajudar aqui, ele, né? não Fazer tem um igreja, quarto. não tem hotel, não tem nada, não tem comida para ele. Fazer um quarto aqui em cima, dá liberdade para ele, para nós, ele não tem que passar dentro de casa, faz por fora, constrói aqui de alvenaria, de tijolos, né? Diferente do que faz aqui é tudo drywall, né? Como se diz, vamos aprender com a Bíblia, né? Ó, vamos construir aqui em cima, vamos colocar uma cama para ele dormir, uma mesa para ele sentar, meditar, comer, uma cadeira e uma luz, né? Porque tem que ter luz na vida dele também. Não vamos deixar na escuridão, sem alimento, sem comida, sem cama, nada. Fez tudo. Tudo que ele precisava. O que mais ele precisava? O que mais ele precisava era o Geazi que estava ali com ele. Fez. Quantas pessoas que fez isso em Sunem? Quantas? Só ela. Só ela? Aí depois tem uma crise no país. Quantas pessoas Deus avisa para a crise, sai agora porque eu vou tratar. E quando volta, recebe tudo de volta com os rendimentos. Quantas pessoas? Perdeu nada, tudo corrigido. Você está entendendo? Ela não corrigido esperou. Da inflação. Ela não esperou. Aí alguém fala, ela tinha condição. Não, ela fez com que ela tinha. Mas ela não... Porque quando a pessoa tem, ela pode dizer, não, mas quando eu tiver mais... A pessoa que não tem, ela fala quando eu tiver, mas sempre tem para fazer algo. O que você falou. A de Sunem fez com que ela tinha, a de Sarepta com um pouquinho que ela tinha, ela fez. A viuvinha de 2 moedinhas lá de cobre também fez com que ela tinha. Faz com que você tem. Simplesmente tira as desculpas. Porque a gente sempre dá um jeito para fazer alguma coisa. Abraão fez com que ele tinha. Quem que avisou Abraão que ia passar aqueles 3 anjos naquele dia? Não tinha pronto. Mas ele pegou, ele mandou correr, matar e fazer. Fazer o bolinho, e pegou a melhor farinha. É. Ele não pegou qualquer coisa, não estava pronto ali já. Mas a hora que chegou, peraí, não está pronto, não espera. Tava lá no freezer cortadinho, isso, né? mas espera que eu vou preparar. É tudo na hora, levava para fazer aquilo tudo lá, acho que é no mínimo umas 2 horas. O detalhe, né? Quem foi lá no meio escolheu foi ele, foi né? o próprio. Os empregados se prepararam, mas quem foi escolher foi ele, ó, para ter certeza que está servindo melhor, não vou ficar aquém do que eu posso fazer aqui, né? Então esse é o nosso lugar, eu vou fazer o meu melhor.
É igual eu falei, não sei se eu falei no programa, né? Mas eu falei em algum culto, eu acho. De um depoimento que uma pessoa falou uma vez, que eu vi, que ele tinha um compromisso para falar. Acho que eu falei esses dias no culto, né? E ele foi visitar e no caminho, ele tinha um compromisso e no caminho morava a mãe dele, né? No culto. Foi no culto, né? E a mãe dele era uma mãe italiana, né? Então ele chegou lá, oi mãe, tudo bem? Vim dar um beijo em você. Ô meu filho, fica aí um pouquinho, né? Deixa eu fazer um almoço para você rapidinho. Eu falei, não mãe, eu não quero te incomodar, eu não te avisei e tal, né? Não meu filho, é rapidinho, aquela coisa de mãe, não para um lado, não para o outro, né? Aí no final, obviamente, a mãe vence. Eu falei assim, não meu filho, eu vou fazer aqui um macarrão alho para você, dá 10, 15 minutinhos só, aí você já vai almoçado, tá tudo certo, tal. E aí ela fez. Aí ela fez o macarrão alho e óleo, né? Muito mais rápido que um bolonhesa, por exemplo. Fez lá e ainda decorou com uma folhinha de manjericão. Então, qual que foi a lição dele? Aquela mãe tinha 3 opções para fazer. Ela podia não ter feito nada. Falou, meu filho, me desculpa, é que você não me avisou, não me programei. Né? Porque se você tivesse me programado, tinha feito uma parmegiana aqui, caprichado para você e tal. Não avisou. Ah, vou fazer aqui para você um macarrão aqui, rapidinho para você. Ok. Mas ela fez com o melhor dela com o que ela tinha. Então ela conseguiu, com o tempo que ela tinha ali, que o rapaz tinha, que o filho tinha disponível, ela fez aquele macarrão alho e óleo e ainda decorou com a folhinha de manjericão. Precisava da folhinha de manjericão? Não, ele não vai comer um manjericão. Mas ela foi e deu o melhor dela com o que ela tinha naquele momento disponível. Então, pega esse programa inteiro que a gente falou e não apresente mais desculpas. Ela foi o Josué, né? Faz com o que você tem. E não deixou de fazer nada de tudo que recebeu direção de Moisés. Fazer. Exatamente. Nada. É assim que a gente tem que viver. Você sabe o que fazer? Não adia, não deixa para amanhã, não deixa terminar os 52 dias, vai passar voando. Porque perder oportunidades, a gente sabe que é o padrão de muitas pessoas, né? Então ela perde oportunidade. É igual ao nosso país. Nosso país, infelizmente, ele tem uma característica muito triste que nós, como cristãos, a gente precisa trabalhar isso para mudar essa cultura errada, né? Totalmente torta. Que o Brasil, ele nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Você vê que a gente fala do país do futuro, há 30, 40, 50 anos, mas nunca chega, porque sempre se perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Em vez de agarrar a oportunidade, perde mais uma, e perde mais uma, e perde mais uma, e aí vai caminhando para o fundo do poço, e atrapalha. E toda vez que a gente sabe, né? Toda vez que você estraga alguma coisa, o tempo que você levou para estragar não é o tempo que você levou para arrumar. Você leva 500 mil vezes. Você falou isso no mesmo culto. Eu completo então o que você falou, que você esqueceu agora. Quanto tempo demora para construir um prédio? 3, 4 anos. Quanto tempo demora para ele derrubar? 3 segundos. Aí. Exatamente. Então a gente vê o nosso país, o nosso governo, como você falou, a cultura do país foi deixando. Olha os filhos como é que estão. Olha o cérebro dos jovens, a maioria deles, né? Tá derretido já. Já não presta mais. Das crianças também está indo para o mesmo caminho. Já está. Essa geração é uma geração que, se pai não for ativo e mãe ativa, inclusive assim, você quer ver uma grande perda? É criança que não tem os dois, porque sozinho não é brincadeira. Você precisa dos dois, um cobre o outro. Porque você vê que tem coisa que passa. Tem coisa que passa, não tem como. Tem coisa que passa. Um ajudar o outro a enxergar. Tem coisa que passa, aí o outro é capaz de ver. Aí aquilo que o outro passa, um é capaz de ver. Eu, por exemplo, eu tenho essa consciência. Tem coisa que passa de mim. Tem coisa que passa. A Mariana pega nos detalhes assim que me passou. Nossa, eu já vejo coisa já que passa, né? Conforme também a idade vai tomando, né? A malandragem também vai, porque a criança vai convivendo. E no nosso caso, que é a mulher conhece mulher. Às vezes elas dão uma enganadinha no pai, né? Na mãe ela já não passa, né? Até porque tem coisa também que vai ficando mais agora, né? Uma mocinha, né? Vai se tornando, né? Tem coisa que até é normal mesmo, né? A menina agora, ela tem uma proximidade. A menina agora, ela vai amadurecendo agora uma amizade mais madura com a mãe, né? Você vê que agora vai se formando mais uma amizade,
né? Sempre tem a figura materna, minha mãe, mas agora também vai se criando uma amizade mais madura com a mãe. Antes era uma amizade, mas uma amizade ainda mais distante, sabe? Aquela coisa criança e mulher. Agora que ela vai vendo, entendendo mais coisas, vai ficando mais uma menina moça para uma mulher. Daqui a pouco é uma moça para uma mulher. Vai chegar uma hora que vai ser mulher com mulher. O que vai separar é só o respeito de mãe. Mas vai ter já uma consciência que não é daquela menininha, lembra? Que qualquer coisa que você fala, acredita, né? Porque não tem informações tão confiáveis fora. Então, é óbvio. Então, aí você vai falar, infelizmente, eu sou sozinho, eu sou sozinha. Aí o que vai te ajudar, o que vai cercar junto com você é a igreja. Isso. Porque aí não é Deus, não. É a igreja. É gente que está te ajudando a ver, que tem coisa que não sai em casa, sai na escolinha. Tem coisa que as amigas, os amigos... E nunca cometa o erro de alguém levar uma coisa que o teu filho falou que não devia falar, que alguém expor o teu filho num erro que ele cometeu e você não sabia, você não via, que alguém que levou algo do seu filho, um comportamento impróprio, um comportamento já imoral do seu filho, e você falar assim depois do seu filho, filho, eu quero que você nunca mais anda com tal pessoa porque aquela pessoa te entregou. Aquela pessoa, as expressões, você fortalece ela o erro dela, né? Caguetou você, ela te entregou, te jogou pro tubarão. Não. Tem coisa que aquela exposição trouxe luz e a gente tem condições, graças a Deus, naquele momento de corrigir, de sentar, de conversar, de impedir aquilo crescer dentro da criança. De repente reconhecer uma ausência, trazer para perto, né? E não mandar ela fugir da exposição, mas mostrar para ela que aquela exposição era necessária, que aquilo não é bom e que ela também não pode ser conivente quando ela ver de alguém. Não é ficar esperando o momento, quando você vê agora também, você vai se vingar, Claro. você vai... Não. Obrigado, agradeço, obrigado. Quando você vê de novo, fala para mim, né? Coloca isso, vem, traz. Eu lembro como se fosse hoje. Eu já falei isso algumas vezes. Eu fui uma vez numa reunião, lá na Kind ainda. Quanto tempo faz? E teve uma situação que tal... A Linda, não lembro se tinha 4 anos. Acho que tinha 4 anos ainda. E ela não sei porquê, onde ela deu uma resposta para a professora, e a professora, ela veio no dia da reunião, veio falar algo comigo e tal. E quando ela falou, que a Linda teve tal, quando eu fui falar, a professora já veio meio, que eu acho que nessa época, né, agora, os pais eles chegam com metralhadoras quando o filho chega falando que o professor falou algo pro filho. A professora ela já veio com a expressão corporal dela já estava retraída, a insegurança do que eu ia fazer. Eu deixei ela terminar de falar, falei, todas as vezes que a senhora tiver que corrigi-la, a senhora pode corrigir, a senhora é autoridade, ela aprendeu. Eu falei, o que foi a situação? Ela falou, aconteceu isso, tal. Eu falei, não, ela estava errada, tem que ser corrigida, a escola parte é para isso. Falei assim, a gente faz isso em casa e não. Não, se ela passar do limite, ela tem que saber que cada lugar, isso tem na escola, tem na igreja, tem em casa, tem autoridades. Porque se eu falo, não, você tá certa, filha, ninguém é uma coisa. O professor é uma autoridade. Se eu acho que aquele professor não é uma autoridade, o erro é meu de deixar aquela criança naquela escola. Porque se toda vez que o professor corrigir meu filho e falar, não, filho, você não pode deixar o professor falar assim com você. Óbvio, não estou falando de exageros, de coisas extremas. Mas uma das coisas que levam os adolescentes a serem o que eles são hoje, os jovens, é porque já há pelo menos 10 anos o professor não pode falar nada para uma criança, que a criança sempre tem razão. É como se fosse o cliente sempre tem razão, né? A criança chega em casa, pai, mãe, e chega lá já o pai, pega o a aluno. verdade, né? Particularmente, eu não sei como ainda existem professores em algumas instituições. Eu não sei como, né? Assim, que Deus abençoe os professores. Vamos lembrar que em países como o Japão, uma pessoa, não é uma criança, não. Uma pessoa de qualquer idade encontra uma pessoa que foi seu professor. Sabia disso? Ele encontra o professor em qualquer lugar na rua, ele reverencia o professor e nunca ele vai deixar de reverenciar, porque parte daquela educação
foi formada por aquela pessoa que é o professor dele. Cultura japonesa só faltava uma coisa, Deus. Né? Que os caras são espetaculares. Aí né? Era quase dar asa para cobra, né? Já tem uma disciplina, já demais, tem, né, uma reverência, né? Espetacular, uma ética, né? Muito incrível. Apesar que lá também já tem, né? Já tá deteriorando algumas coisas. Mas claro, com o tempo, né? Mas se lá tá ruim, a gente olha pro Brasil. Vai falar o quê? Meus queridos, a gente tá encerrando aqui, tá? Muito obrigado aqui pelas mensagens de você. Até a dona Nilce apareceu, né? Fazia tempo que a gente não via a mensagem dela, né? Deus abençoe você. Se você perdeu alguma coisa, esse programa vai ser postado, como todos os outros programas. Então, se você perdeu semana passada, até que eu vi aqui que o Eduardo perguntou alguma coisa aqui para o Anderson, do que você tirou, que você estava desinchando e tal, falou na semana passada, né, Anderson? Tá no meu canal, né, o programa. Ele fica salvo e vai ser postado amanhã às 18 horas. Aí você pode assistir novamente, tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de todos. Daqui a pouco tem a reunião do Melhor da Terra, Eliakim, e pegue essa mensagem que a gente trouxe hoje. Não perca mais oportunidades na sua vida. Não estrague, não deixe as coisas caminharem para a direção errada. É o que ele acabou de falar. Os 52 dias vão passar voando daqui a pouquinho. Você vai olhar para... Meu Deus, já estão na terceira semana, quarta semana, acabou. Exatamente. É a hora do voto, a hora de queimar o pedido lá. Aí você não vai olhar para trás em nome de Jesus e falar assim, puxa vida, podia ter feito. Não, vamos aprender. Quem não aproveitou a de segunda-feira, que você sinta constrangido e com uma vergonha de si mesmo interno, né? Para que você não deixe isso acontecer em nenhuma área da sua vida. Seja no seu trabalho, seja de se acertar com sua família, seja de buscar a Deus, de orar na madrugada. Não perca mais, aprenda com essa lição na sua vida. Se você agarrou, agarre todas. Se não aproveitou, não perca outras, ok? Que Deus te abençoe muito, viu? Uma boa noite a todos. Deus um abraço. abençoe. Até mais. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.